Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos nesse compromisso amoroso, objetivando sempre a nossa evangelização, sob as bênçãos do nosso amado e querido Mestre Jesus, com o auxílio do nosso amigo Pele Vermelha, estamos mais uma vez aqui, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos vendo o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos.
perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutais melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundárias considerações que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível. Numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperança falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes a da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando Deus traz a retirar deste vale de misérias um dos seus filhos.
Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração a chamar estes entes bem-amados e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir, que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que preferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observeis, antes fosse este, enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que, então, haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitado, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem, os vossos sentidos obtusos.
Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, neste caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes. Imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetualmente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causam insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez. A raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que, amanhã talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon, Lyon, 1860. Meus irmãos, acabamos de ver, nesses estudos do nosso Evangelho, lições tão gratificantes para nossas almas, para nossos espíritos, para as nossas reflexões.
Precisamos pararmos, meditarmos, refletirmos. Nós estamos sob o comando de leis divinas, leis perfeitas, justas e amorosas, leis imparciais. Portanto, estas leis não vão delegar nada a nós, nada, absolutamente nada, que não seja para o nosso bem. Mesmo quando vêm as dores, elas são sempre para a nossa evolução, nosso crescimento. Jamais digamos, por que este morreu e não aquele? Por que Deus fez isso? Não, isso é uma insensatez. Demonstra o quanto nós ainda estamos apequenados. Então, meus irmãos, continuemos com as nossas reflexões. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.